Boa noite, queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão distantes, mas junto conosco, né, assistindo, que o nosso palestrante da noite, tão amigo, possa ser inspirado, né, que as suas palavras possam ficar gravadas em nossa mente, em nosso coração, que Jesus possa nos abençoar a todos, abençoar os nossos lares, os nossos entes queridos, e aqueles irmãos que sofrem. Então, o Reginaldo fará palestra, né? Jesus e Pedro, e nós vamos então, fechando os nossos olhos, para fazer a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos. É perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos. Cumprimentamos também os que nos acompanham pela internet, rogando a Jesus as suas bênçãos de paz. Não menosprezes quem te bate à porta, contempla a segurança de teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto, escarninho. Não respondas dizendo: que me importa? Traze a dor da esperança quase morta, um caldo, um pão, um gesto de carinho, uma gota de leite, um trapo, um bolo. Isso é muito a quem sofre, sem consolo. No vale, onde a aflição ruge e domina, e a migalha que deres a quem chora, um dia, ao sol do amor, na eterna aurora, será teu prêmio na mansão divina. Escuta, Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier. Amigos, diante desta sociedade tão cheia de preconceitos, de divisões, onde os julgadores e os apedrejadores parecem estar sempre de plantão, à espreita, aguardando o momento para dar cumprimento à sentença, quase sempre arbitrária, sem sentido, desprovida de qualquer propósito de justiça, de igualdade, onde os interesses repousam quase sempre na busca do ter, em detrimento do ser. Porque é muito mais importante ter o carro do ano, ter a roupa da grife, não é? Ter o perfume importado, do que ser alguém que preza por valores. Então há uma inversão de valores nessa sociedade moderna. Nessa turbulência, nesse momento difícil em que a gente passa, lembrar do Cristo, falar de Jesus, da sua mensagem, é o mesmo que apontar novos rumos, dar uma direção mais segura, lançar luzes de esperança sobre as trevas do desengano humano. É como se acendesse novamente a chama da dignificação da vida, para que o amor se
estabeleça definitivamente como base e condutora do pensamento, recuperando desta forma os valores reais, para que o homem triunfe, se livre das garras do egoísmo, da prepotência, do orgulho que tanto tem arrastado a humanidade. Pedro e Jesus. Eu sempre fico imaginando o que é que acontecia nos momentos em que Jesus estava com Pedro, na sua casa humilde, em Cafarnaum. Só os dois. A oportunidade que ele tinha de aprender, de perguntar, não é? E a gente sabe muito pouco desses encontros de Pedro com Jesus. Os evangelistas, eles falaram muito pouco. A doutrina espírita é a que tem colaborado grandemente. A doutrina espírita tem colaborado muito. Emanuel, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, a qual eu estudo muito. Ela tem uma série de 10 livros sobre o Evangelho do Cristo, não é? E eu conversava com o nosso amigo Rogério, que fez a palestra na quinta passada, e ele me falou da vontade que ele tinha também de falar sobre Pedro e Jesus. E eu falei para ele, faça, não é? Monte alguma coisa, fale. A sua perspectiva, a sua ótica, o seu conhecimento vai ser diferente. Esses encontros são grandiosos. Você vai tirar muito proveito e as pessoas, nós iremos aproveitar, não é? O seu estudo. Então, monte, fale sobre esses dois personagens, não é? Que tem nos intrigado, não é? Então, eu disse a ele, dei força para que ele preparasse também um tema para falar de Pedro e de Jesus. Então, é nessa toada, é nesse caminhar, não é? Nesta noite, vamos ver se a gente consegue fechar os olhos da pressa e vamos abrir os olhos da alma. Amélia Rodrigues nos pede assim, que a gente feche os olhos dessa pressa imensa, dessa velocidade, não é, que está no nosso pensamento, e que a gente permita que os olhos da alma se abram. Porque talvez hoje, nesta noite, amigos, os benfeitores espirituais estão nos fazendo um convite para que cada um de nós possa voltar no tempo, na história, ao lago de Tiberíades. Não aquele dos milagres e das multidões, mas aquele lago da manhã silenciosa após o episódio da cruz, quando o mundo parecia desfeito para um personagem, Pedro, quebrado por dentro, ainda tentava pescar fragmentos de si mesmo. Vamos imaginar que ali nós estamos vendo o homem que dissera, ainda que todos te abandonem, mestre, eu jamais te deixarei. E esse mesmo homem, poucas horas depois, negaria o amigo querido, o mestre do seu coração, negaria por 3 vezes. Na nossa imaginação, nos pedem os benfeitores espirituais que a gente veja Pedro carregando a culpa, o arrependimento e talvez uma dúvida cruel no seu pensamento. Será que ele ainda me quer? Muitos de nós também já vivemos experiências neste sentido. Valorizamos a fraqueza que muitas vezes domina o nosso pensamento e o nosso coração, e isso resulta nas escolhas infelizes, enganosas. Pedro e Jesus, como eu disse, eu sempre indaguei por que Jesus escolheu Pedro, um pescador comum, semi-analfabeto, um homem muito simples, muito tosco,
E a gente vai vendo alguns estudiosos, palestrantes, principalmente na doutrina espírita, dizendo que Simão Pedro representa a cada um de nós perante o ministério de Jesus. Então, talvez ele escolheu Pedro para que nós tivéssemos um representante junto a Jesus. E por que é que se diz isso, esses estudiosos? Os palestrantes, por que é que eles dizem isso? Porque em Pedro a gente vai ver refletidas as contradições, as lutas, os medos, os impulsos, mas também nós vamos ver nesse homem simples os ideais mais profundos do ser humano, na busca da libertação, na busca por Deus. Pedro é o homem comum, é o trabalhador rude, mas de coração sincero, verdadeiro. É o pescador do cotidiano, que larga as redes, porque ouviu um chamado que não soube explicar, não entendeu bem. Simão, vem comigo, eu vou te ensinar a jogar as tuas redes no mar da humanidade, vem pescar almas. Ele ouviu esse chamado, não entendeu, ele não soube explicar, mas ele também não conseguiu ignorar aquela fala, aquele homem estranho que estava à sua frente. Aquilo ficou marcado na mente do pescador. Simão é aquele que se encanta, que crê, que se lança com coragem sobre as águas e afunda na insegurança. É o discípulo que ama, mas que também teme, que afirma com convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois, nega conhecer o Mestre diante do calor da ameaça, do medo. Pedro não é o mais erudito dos apóstolos, não é o mais calmo, nem o mais estável, mas é aquele que tenta, que retorna, que se arrepende e que se permite ser transformado. Talvez aí está o maior valor de Simão. Permitir ser transformado. Talvez nós possamos levar hoje esse conceito, que a gente também se permita ser transformado. Por isso é que os estudiosos e os palestrantes dizem que ele nos representa junto a Jesus, porque também nós somos assim. Vamos prestar atenção, cheios de fé, mas de dúvidas, fortes em alguns momentos, frágeis em tantos outros. Amamos a Jesus, mas muitas vezes o negamos em atitudes, em palavras, em omissões. Mas também, como Pedro, ele nos deixa a mensagem que nós podemos nos reerguer. E como ele, somos convidados a crescer com Jesus, a aprender, a servir, a superar a nós mesmos, dia após dia. Amanhã, nevoada sobre as águas do Tiberíades, os ventos ainda carregavam o peso das últimas semanas, a prisão, o julgamento, a crucificação. E Simão Pedro, o mais forte entre os apóstolos, agora caminha cabisbaixo, prisioneiro não das grades, mas do remorso. 3 vezes o negou. O galo cantou e ele chora amargamente, copiosamente, escondido no silêncio. Há naquele homem, à margem do Tiberíades, o silêncio, a saudade que esmaga e a dor que corta o coração
do pescador de Cafarnaum. Porque depois da partida de Jesus, esse homem perde o norte. E a liderança dele desestabiliza os apóstolos. Simão largou tudo. Atendimento que ele fazia, assistência aos sofredores, aos necessitados. Ele nunca mais voltou a pescar aquilo que ele fazia com maestria. E os apóstolos, sem um líder que era ele, eles também não sabiam o que fazer, ficaram à deriva. Algum tempo depois do episódio da crucificação, esses homens que não sabiam mais o que fazer, resolvem se reunir e pensaram: vamos sair para pescar à noite, já que não temos nada para fazer, objetivo algum. Vamos convidar Simão, tendo em vista o estado em que ele se encontra de abatimento. E eles procuraram Simão, fizeram um convite, ele hesitou, depois resolveu ir com esses homens. Mas era um autômato, o corpo estava ali no barco, mas a mente vagava pelas sombras do arrependimento. E ali em meio aos discípulos, naquele barco, aquele pescador corajoso, mas agora cabisbaixo, pensativo, abatido, não carrega redes cheias, nem esperanças vivas. Ele carrega a lembrança amarga de uma negação que o torturava e o consumia. Ele fechava os olhos. Não conheço esse homem, nunca o vi. Mas aquela mulher disse que você é seguidor dele, ela viu que você estava no grupo. Essa mulher é louca, eu não a conheço. E também não conheço, eu nunca vi esse homem. A consciência desse pescador, imaginemos cada um de nós, ferida, o perseguiu desde aquele momento. E não foi o olhar de Jesus durante o julgamento que o feriu. Porque o olhar de Jesus se encontrou com o de Simão Pedro, que estava do lado de fora do palácio de Caifás. E no momento em que os guardas levavam Jesus de um lado para o outro, os olhos de Jesus, o olhar de Jesus, cruzou com os olhos de Simão Pedro. E não foi o olhar de Jesus durante o julgamento que o feriu. Foi o que ele viu dentro de si mesmo. Amélia Rodrigues faz uma tese sobre esse momento, esse encontro dos olhares de Jesus com Simão Pedro, de uma beleza que eu trago e divido com cada um de vocês. Escreve a mentora espiritual desse momento: a alvorada ainda não vencera a sombra da madrugada, quando o Filho do Homem foi entregue à sanha da ignorância humana. Os gritos no pátio do pretório ecoavam como trovões impiedosos, exigindo sangue. Jesus, no entanto, permanecia sereno, o olhar distante como quem contempla os horizontes da eternidade. Amarraram-lhe as mãos a uma coluna de pedra fria, o corpo exposto à fúria dos algozes, aguardava o cumprimento de um decreto que viera não da justiça, mas da covardia humana. 2 soldados romanos, acostumados ao rito cruel, empunharam o flagrum, um chicote de couro de 7 tiras, pesado. 4 tiras traziam nas pontas pedaços de ossos em farpas, e 3 das tiras traziam bolas de chumbo nas pontas, com as garras da brutalidade. À medida que as farpas rasgavam os tecidos, o chumbo penetrava para causar a dor, a infecção imediata. A cada golpe, a pele se abria em sulcos como
se a carne fosse terra lavrada para a semeadura do perdão. Mas Jesus não clamava, não resistia. O mestre silencioso oferecia o corpo como campo de redenção. Seus olhos não amaldiçoavam, antes velavam lágrimas de compaixão pelos que o puniam, sem saber o que faziam. Escreve Amélia Rodrigues: o céu entristecido escureceu seu brilho e os anjos silenciaram suas melodias. Não era apenas um corpo que sofria, era o amor que aceitava a cruz, não como castigo, mas como ponte entre a terra e o reino dos céus. E enquanto o sangue escorria pelo chão impiedoso do pretório, banhando os pés dos que o ofendiam, o Cristo já havia perdoado a todos eles. E ele sonhava talvez com o dia em que os homens, lembrando aquele instante, deixariam deferir-se mutuamente para, enfim, amarem-se como ele nos amou. No Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos de 15 a 17, ele escreve que após a ressurreição, Jesus aparece às margens do lago e chama os discípulos para uma refeição. Ali acontece um dos diálogos mais profundos de todo o Evangelho. Porque depois de algum tempo, os discípulos, como eu disse, resolveram fazer alguma coisa, tendo em vista terem perdido a motivação, já não estavam fazendo mais nada, parecia haver um buraco no coração de cada um, e naquele final de dia, então eles resolvem sair para essa pescaria à noite. No barco estava Tomé, Natanael, Tiago, João, Simão e mais 2 pescadores, que os evangelhos não apontam os nomes. Esses 7 homens saem para pescar a noite toda. E eles pescaram a noite toda e não apanharam um peixe sequer. Mas à medida que o dia clareava, o barco rumando para as margens, eles estavam a 300, 400 metros, e eles avistam uma fogueira acesa, um homem em pé, que não dava para definir quem era. E esse homem, olhando para o barco dos pescadores, disse: lançai a rede à direita do barco. Simão Pedro balançou a cabeça. Que isso? Nós somos pescadores experientes. Eu conheço essas águas como a palma da minha mão. Pescamos a noite toda, lançamos as redes, não pegamos nada. E ele diz, lá da margem, para que joguemos a rede. Com que autoridade ele nos diz isso? Essa mentira. Mas um dos apóstolos resolve atender, não custa nada, Simão. E ele lança a rede à direita. Como estranho falara da margem do lago, a rede se enche. Ele tenta puxar a rede, não consegue pelo peso. Os outros juntam para fazer força juntos e quase não conseguem tirar pela quantidade de peixes que foram apanhados naquele momento. A brisa impulsionou o barco para mais perto da margem. O barco estava agora a 100 metros. E o estranho tira o capuz e João vê os cabelos na cor do bronze ou do ouro velho, que reluziam os primeiros raios do sol. Ele engole seco na garganta e diz: é o Senhor.
E quando Pedro escuta esta frase, ele pega de um pedaço de tecido que estava no barco e cobre o peito que estava nu, porque ele nunca se apresentou a Jesus com o peito descoberto. E o pescador salta nas águas e vai a nado. Ele nada esses 100 metros até a praia. Imaginemos nós a mente deste homem sofrido, torturado pela traição. Ele devia estar pensando, ele vai me repreender, porque ele foi o maior amigo que eu tive, e eu não tive a força de representá-lo e o neguei. Ele vai acabar comigo, ele vai me colocar no meu lugar de covarde, daquele que não teve coragem, do traidor maior. E ele vai a nado até a praia. Os outros discípulos saltam também do barco e chegam depois. E quando eles chegam, Simão olha para Jesus e constata que o amigo querido estava ali, a apenas 2 metros dele. E Jesus havia preparado pão e peixe sobre as brasas. Ele serve a cada um dos homens. O mestre estava iluminado, silencioso, sereno, doce, terno, com um olhar acolhedor, mas não disse nada. Serviu a cada um deles. Aquela refeição simples e fraterna, como só ele sabia fazer. Depois ele se levanta com suavidade e chama Pedro para perto dele. Simão se levanta, a voz embargada na garganta, os olhos. Simão trazia uma emoção que ele não sabia explicar. Jesus começa a caminhar com o pescador de Cafarnaum. E então o diálogo mais belo da restauração acontece, não diante de todos, mas no santuário íntimo da alma. A brisa é mansa, a luz da manhã toca as águas, o mestre ressuscitado está diante do pescador de Cafarnaum, de pele tostada de sol, de mãos calejadas. O mestre está diante dele, sem feridas visíveis, mas com a mesma ternura no olhar. Jesus fala-lhe da vida, da importância do trabalho, do amor. E Simão ouve a voz embargada, as lágrimas nos olhos. Jesus para pela primeira vez e pergunta ao pescador: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Pedro hesita no primeiro momento, porque a voz não lhe saía da garganta. Ele sabe que ama, mas também sabe que falhou. E responde fazendo um esforço: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus continua a caminhar com o pescador, apresentando-lhe lições, trazendo-lhe informações importantes para que ele pudesse tirar do coração aquele peso. Aí Jesus para por segunda vez. Simão, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes o quanto te amo. Caminho mais um pouco e para pela terceira vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque era a terceira vez que seu amigo querido lhe perguntava a respeito do amor.
E ele pensou, ele não acredita em mim. Por isso está repetindo tantas vezes. O pescador se ajoelha ali na areia da praia, segura nas mãos do mestre e diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo o que acontece. Tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo. Jesus abaixa-se um pouco e olha nos olhos daquele pescador que ali estava. E então o chamado se renova na fala do mestre querido: apacenta as minhas ovelhas. 3 perguntas, 3 respostas, 3 chamadas ao serviço no bem. Jesus não repreendeu o pescador sofrido, não fez reviver o erro, enfiando o dedo na ferida, mas ele o conduziu a um recomeço. Para cada negação, ele deu uma missão. Para cada queda, um novo passo. Amigos queridos, à luz do Espiritismo, entendemos que Jesus age como o maior educador da alma. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz que Pedro simboliza o coração humano em aprendizado. Cai, mas levanta. Erra, mas repara. Vacila, mas retorna. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, se o Cristo proclamou: bem-aventurados os que são misericordiosos, é porque ele mesmo foi o maior exemplo de misericórdia. Jesus vê o que podemos ser, não o que fomos no momento da fraqueza. Quantos de nós aqui presentes, como Pedro, já dissemos com atitudes: não conheço esse homem. Quando negamos a fé na prática da caridade, por exemplo, quando omitimos socorro a alguém em aturdimento, em sofrimento, quando nós fechamos o coração ao perdão, não consigo perdoar, estamos dizendo a ele, que é o exemplo de misericórdia e de perdão, estamos dizendo a ele: nunca vi esse homem. Mas o Cristo não desiste. Ele não desiste de cada um de nós. Pedro não foi definido por sua queda, mas por seu reerguimento. Porque depois daquele encontro à margem do lago de Tiberíades, Simão se tornou Pedro, a rocha. Pregou com coragem, serviu com humildade, amou com uma entrega plena, porque ele entra no templo e um paralítico que ali estava, que não teve a oportunidade de chegar até Jesus, quando viu o pescador, relembrou que ele era seguidor de Jesus, olhou para Simão sem pronunciar palavras, olhou para Simão e Simão olhou para ele. Simão se aproxima, examina os bolsos, não encontra um pedaço de pão, uma moeda mísera que fosse. Mas o homem continuava olhando para ele, como que reconheceu aquele que caminhava com Jesus, que representava o amor, o consolo, a paz, a alegria, a esperança de viver. E Simão se aproxima e diz, segurando na mão daquele paralítico ali no templo: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas tudo quanto eu tenho no meu coração de mais valioso, eu te dou. Em nome de meu mestre,
rede vivo, que vive no meu coração. Levanta, toma a tua cama e anda. E naquele mesmo instante o homem foi curado pela fé desse pescador que negou, mas que soube dar um rumo novo à sua vida. Pregou com coragem, serviu com humildade, amou com entrega total e foi, muitos anos depois, e deu a própria vida, crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo, porque pediu aos algozes que ele não se julgava digno de morrer como seu mestre, e pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, assim foi feito. Essa, amigos, é a beleza da reabilitação espiritual. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, não, mas que estejamos dispostos a amar mais, a cada dia mais, a servir mais. O Cristo segue as margens da nossa vida, esperando o momento em que a nossa rede estiver vazia, para nos oferecer o pão da esperança. E Ele vai, com certeza, perguntar com doçura e com suavidade: Joyce, tu me amas? E se respondermos: Senhor, tu sabes que te amo, Ele nos entrega de novo uma tarefa no bem. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela vai nos falar que Jesus nunca abandonou os que o amaram, mesmo que o tenham negado. Ele volta sempre, quando menos se espera, e ele acende novamente a luz daquela alma cansada, dorida e sofrida. Nós estamos nesta noite, amigos, num momento especial, né? É possível perceber o acolhimento, as energias do amor que vigia, que preenche os espaços neste tempo de trabalho e de serviço. E eu gostaria de encerrar dividindo com vocês as orientações preciosas que eu recebi aqui, nesta casa abençoada de amor, de trabalho, numa manhã de domingo, entrega da cesta básica aos assistidos, aqui neste salão, neste mesmo espaço. Eu estava ali na porta, contabilizava as cestas que estavam no chão, a fila enorme do lado de fora. E eu andava pela fila, contando quantos tinham, já havia contado as cestas que estavam no chão, e observando a cada um que estava na fila. E a gente vai ouvindo uma música diferente, o rosto marcado pelo sofrimento, e a gente, na nossa imperfeição, na ânsia de querer ajudar mais, eu começava a pensar: não vai dar. E eu observava os que estavam no final da fila, o sofrimento estampado na cara, no rosto de cada um. Não vai dar. Tem tantas cestas, tem tantas pessoas, o coração apertado. E de repente eu recebi a informação preciosa de um benfeitor espiritual da casa. Eu percebi quando ele chegou e perguntou: por que tanta dúvida no seu coração? Você já tem o entendimento necessário que lhe permite ter a convicção de que Deus não erra. A sua justiça é plena. E ele continuou, e eu em silêncio, ouvindo cada palavra,
escrevendo-as no meu coração. Ele disse: todos são filhos de Deus. Todos chegaram antes, participaram do Evangelho, desse encontro de luz, antes de receberem um alimento físico, que é essencial e importante. A todos eles foi ofertado pela misericórdia divina o pão espiritual da vida plena, que desce do alto, me disse ele, que nutre a alma e ameniza as dores, trazendo o consolo verdadeiro que liberta e que alegra. Ao invés da tua dúvida que te atormenta e oprime o seu coração, ofereça algo de ti a cada um deles. Um abraço, um gesto de ternura, um pouco do teu tempo. E ele me disse para terminar: ninguém tem o direito, meu filho, de apagar a lâmpada de esperança do coração de alguém. Vamos servir mais, amar sempre, é o objetivo de quem decidiu caminhar com Jesus. Então é nessa caminhada, nesses momentos finais, que nós poderíamos dizer, à margem do lago calado, o mestre esperava em paz, enquanto a alma de Pedro, cansada, buscava o que o mundo não traz. Tinham o peso da culpa nos ombros e os olhos marejados de dor, mas bastou o chamado do Cristo e tudo se encheu de amor. Amas-me, Pedro? Pergunta serena, sem mágoa, sem sombra, sem fim. E ao som dessa voz que perdoa a culpa, deu lugar ao jardim, jardim do serviço e da entrega, da fé que renasce e refaz. O Pedro que nega se cala, e o Pedro que ama é capaz. Nesta noite, Senhor, também nós, tantas vezes negamos-te sem perceber, mas que saibamos ouvir a tua voz e voltar e servir e viver. Muita paz. Que Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Então, nós vamos aproveitar esse momento, essa energia que ficou nesse ambiente, porque falar de Jesus é visualizar Jesus, é trazer Jesus para perto de nós. Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, visualizando a figura do nosso Mestre amado, sentindo Ele perto de nós, sentindo o seu infinito amor a nos envolver, trazendo para cada um as energias de cura, a cura real, a cura emocional, a cura verdadeira, curando a nossa falta de esperança, curando muitas vezes a falta de perdão. Senhor Jesus, abençoe os nossos lares, a nossa casa de oração. Te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos
de todo mal. Que assim seja.